lembranças que o tempo não levou, mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez, Pai, estar aqui ministrando a Tua Palavra, ouvindo, Pai, aquilo que Tu tens para nós, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, da qual, Senhor Deus, precisamos, Pai, desta Tua Palavra para fazer parte, Pai, de um conglomerado, ou seja, de uma família, porque a Tua Palavra ela nos diz que somos uma família, né? Família cristã, uma família que recebeu Jesus Cristo, né? E que esse Jesus nos transformou e nos transformou como filho de Deus. E a partir de agora nós não somos um, nós somos vários, né, Pai? No Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor fala mesmo que todos nós seremos um, ou seja, porque teremos o mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo. Estaremos vivendo aqui neste mundo, mas não seremos desse mundo, seremos pertencendo ao reino de Deus. Portanto, Senhor Deus, fala conosco nesta noite, ó Pai, traduz para nós este texto, Pai, de João 17, do Evangelho de João 17, onde Jesus Cristo aqui reporta sobre o seu ministério aqui na terra, dizendo que estava chegando a hora dele partir e deixar um legado para nós, Pai. Por isso, fala conosco nesta noite, Pai, eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Graça e paz de Jesus, Valquíria, Deus abençoe. Vamos ler João capítulo 17. Diz assim, depois de dizer essas coisas, João 17, 1, tá? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí Jesus diz, eu, Pai, te glorifiquei aqui na terra, realizando a obra que tu me deste para fazer. E agora, Pai, eu te peço, né? Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste a eles, e eles receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então é importante a gente entender isso aqui. Eu não vou partilhar um pouquinho para a gente poder
entender o que significa essa oração sacerdotal de Jesus. É o título deste texto, né? Jesus, ele aqui levantou os olhos ao céu, como se estivesse falando com Deus, né? Deus, ele falou assim, Pai, né? É chegada a hora. Ou seja, ele está dizendo que ele ia partir daqui, né? Eu vou partir daqui e vou para junto de ti, né? Então ele está fazendo um relatório daquilo que ele fez aqui na terra, o que ele deixou e o que ele estava deixando para mim e para você. Você lê dessa forma que você vai entender claramente que Jesus aqui está deixando um legado, né? Ele é filho de Deus e transformou você, transformou você em filhos de Deus para dar continuidade ao trabalho de Jesus. É muito bacana isso, é maravilhoso, né? E aqui nós vemos assim, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, ou seja, glorifica a mim, Jesus, né? Para que o Jesus glorifique ao Senhor. Aí ele diz, né? Você me deu autoridade sobre toda a humanidade. Ele deu autoridade em tudo. Tanto que ele curou enfermo, curou cego, ressuscitou mortos. Ele trouxe lá naquela época, trouxe Moisés, né? Trouxe Moisés e Elias. Chamou Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. Deus deu toda a autoridade para ele. Lembra que ele ressuscitou lá, ele falou, Pai, eu sei que tu me ouves, né? Sempre quando eu oro. Obrigado, para que eles vejam, né? Que eu posso, o morto ressuscitar depois de 4 dias, é impossível. Mas como tu me deste a autoridade, eu ressuscitei a Lázaro, para eles verem a autoridade que tu me deste. Então, isso aqui, ó, autoridade sobre toda a humanidade, sobre todo homem, toda mulher, todo ser humano, todo animal, né? Até isso ele fez, né? Quando aqueles demônios estavam, né, aquele homem de Gadarena, ele pegou os demônios, colocou nos porcos, os porcos caíram no despenhadeiro abaixo. Você vê, coitado dos porquinhos, a gente se preocupa com os porquinhos, né? Ele não se preocupa que Jesus tem a autoridade de Jesus. E também naquela época os porcos era até contaminação, os judeus não deviam comer porco, né? Então, mas tudo isso é um contexto geral, eu não vou me ater isso. Eu quero te dizer a autoridade que Jesus recebeu de Deus para ensinar a nós. Bem bacana, né? A autoridade que ele tem, ele passou para nós. Olha só. Aí ele vem assim, autoridade sobre todo mundo, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Ou seja, essa autoridade também, ela vai passar para mim e para você com função que nós teremos uma vida eterna com ele. Aí você vai lá em João 14 e ele diz, né? Não se conturbe o vosso coração, né? Não se turbe, não fique triste, né? Porque eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar para vocês. No versículo 1 mesmo, mas vou preparar lugar para cada um de vocês, porque quando eu for, eu vou voltar e vou pegar vocês para levar para lá também. Então, ele fala lá no João 14, né? Vou preparar lugar para cada um de vocês. Vou preparar lugar para você. Então, ele vai dar vida eterna para mim e para você. A melhor coisa que tem é saber que neste mundo a gente vai passar. É um sopro de vida e nós vamos partir para Jesus Cristo. Todo mundo fica doente, amado. Todo mundo passa mal. Todo mundo... Não adianta, morre de um jeito, morre de outro. Estava falando isso até com o meu genro ontem. Falei assim, você está, pastor, você está aí com uma enfermidade, mas parece que... Eu falei assim, olha só, a hora que Jesus me levar, eu vou fazer o quê, né? Eu falo que eu não quero ficar com vocês aqui, que é muito bom, né? Mas se ele levar, Paulo diz que é melhor ainda. Mas eu não quero, eu quero ficar aqui, quero fazer muita coisa ainda que eu não fiz. Não, eu falei isso para o meu genro, falei assim, não cai um fio de cabelo sem permissão de Deus, né? Se Deus é assim, ele permite isso tudo, ele pode fazer o que ele quer, ele tem toda a autoridade. Né? Ele que soprou o espírito de vida em mim, só ele pode tirar o espírito de vida de mim. Amém? E de você também. Amém? Então deu toda a autoridade a fim de que conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Interessante, a todos que ele deu. Como é que você sabe, né? Quando você recebe o espírito dele. Aí você sabe que você é dele.
que aí você tem o selo. E Efésios capítulo 1 fala que nós recebemos o selo. Você já leu lá Efésios capítulo 1? Vamos lá ver, né? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, ó, você abre aqui que você vai ver, ó, logo aqui na frente, Efésios capítulo 1, ó lá, versículos que 18, se não me engano, ó. Peço que ilumine o vosso coração, olha, ele exerceu, aí ele vem no 20, aí ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo homem que se possa relacionar, não só no presente século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E tem aqui também, ó, antes um pouquinho, ó, ele diz aqui, vamos lá. Ele diz aqui no versículo, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, né? Nele também foste, depois que ouviram a palavra da verdade, depois que você ouviu a palavra, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o que? O selo, no versículo 13, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até que um dia ele vai resgatar a nós, que nós somos propriedade de Deus. Então isso é ser correto. Então nós recebemos o Espírito para ser propriedade dele. Então vamos voltar lá no nosso texto de João capítulo 7 novamente, 17, não é isso? Vocês estão lendo? João 17, olha lá que bacana. João 17, versículo, nós estamos agora aqui, ó, deu autoridade sobre toda a unidade, né? E disse, né, que a vida eterna é esta, que vão dar para aquele que lhe deu. Quem recebeu o Espírito sabe que você tem uma propriedade, você é propriedade de Deus agora. Você é da família de Deus, como eu falei no princípio. Bacana isso, é lindo, maravilhoso. Então, tudo que acontece com você, Deus está no controle, porque Ele quer proteger a propriedade dele. Pastor, mas eu fiquei doente, eu fiquei assim, e agora? Como é que faz? Por que o outro ficou doente, eu não fiquei? O outro ficou, eu não fiquei? Meu Deus! Isso aí vai acontecer, isso é um propósito de Deus, às vezes. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? O propósito, eu sei que eu sei alguma coisa, porque eu fiquei, né, enfermo. Graças a Deus, que muitas pessoas estavam querendo que eu ficasse na igreja. E por causa disso eu fiquei, né, por causa desse propósito. E ainda recebi um pastor ajudante abençoado, pastor Cadego, que está conosco, né? Então vamos lá, pessoal, e estou feliz, né? E ainda vamos comprar o terreno, vamos comprar aquele terreno lá atrás. Você que é membro da igreja pode votar no domingo, 10 horas da manhã, nós vamos lá pedir na sede regional. Vamos fazer uma carta, eu estou mandando um por um, eu vou mandar uma cartinha aí pedindo para você estar lá 10 horas da manhã. Amém? Aí ele bota, né? E a vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me deste para fazer. Ó. Jesus está falando com Deus, ó, eu realizei, né? Estou realizando a obra que me deste para fazer. Ele não tinha terminado, porque ele ia morrer na cruz e ia para o Pai, né? Daqui ele está se despedindo. Mas agora, Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aí a coisa complica, né? Antes que houvesse mundo, Deus fez tudo, Deus sabe de tudo. Quem é Deus? Deus é o eu sou. Antes de existir tudo isso aqui, ele já era. Então é uma coisa que a gente não pode nem imaginar, não tem teoria, não tem resposta. É Deus que fez tudo isso. Nós não podemos, quando a nossa mente tenta calcular alguma coisa, faz besteira, não dá. É igual aquela música de louvor que tem, né? Ninguém explica a Deus, ninguém entende Deus, é uma coisa assim, por aqui, tá? Então, antes que houvesse mundo, já tinha Deus preparado tudo isso. E Jesus já existia, né? Isso é uma coisa complicada, né? Manifestei o teu nome àqueles que me deste este mundo. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Quem é que está aí? Aquele que guarda a palavra. Ele chamou Levi, sai da coletoria. Levi é Mateus.
Levi saiu da coletoria, Mateus, e foi seguir Jesus, largou tudo e foi. Por quê? Se ele aceitou, é porque ele recebeu a palavra. E ele é do Senhor. Então, só quem recebe Jesus Cristo é que é dele. Por isso que você é escolhido por ele. Não é você que escolheu, não. Ele já está escolhido. Não é que sinal que ele escolheu um para isso ou para ele. Não, não. Quando a pessoa aceita, é a pessoa escolhida. A pessoa aceitou, você já está dentro. Você aceitou pela palavra da verdade. Ouviu a palavra da verdade, aceitou Jesus Cristo, você é dele. Amém? Por isso que a gente tem que pregar para todo mundo, para que todos se aceitem a palavra de Deus. Então ele botou: manifestei o meu nome aqueles que tu me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles receberam. Você já viu como é que está escrito? 1 João capítulo 12, 1. Vamos lá? 1 João não. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. O mesmo evangelho. Capítulo 1, versículo 12. Eu vou ver aqui, ó. Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está lá. Se você recebeu, você é filho de Deus. E recebe o Espírito Santo. É muito bacana a gente receber o Espírito de Cristo. A gente não sabe o tesouro que nós temos dentro de nós, Eu sempre prego isso, repito que tem que ficar marcado. Você tem que ter certeza disso, a certeza da sua salvação, E aí voltamos lá para o versículo capítulo 17, Vamos lá no versículo. Agora já reconhece que todas as coisas têm. Não, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo e eram teus. Tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Até o versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles receberam. Verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Ele está falando dos discípulos e outros que aceitaram. Não foi só os discípulos, apóstolos, É por eles que eu peço. Aí ele está falando assim: eu estou pedindo por eles, porque eles vão dar continuidade ao trabalho de Jesus, para chegar até a mim e até você. Ele está dando continuidade aos discípulos, está falando com eles, você me deste ele, eu peguei eles aqui, Aí, e por eles que eu peço, não eu peço pelo mundo não, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, ele é glorificado em você. A glória dele se manifesta em você. Ele está dependendo dos discípulos, mas não só dos discípulos. Ele vai falar depois também aqueles que vão receber a palavra futuramente, que somos nós. Amém? Olha só que bacana. Todas as minhas coisas são tuas. Aí ele fala: já não estou no mundo, versículo 11. Mas, João 17, 11. Mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, quer dizer, ele está aí partindo para o Pai. Pai Santo, por favor, guarda eles no teu nome, porque o Senhor me deu, deu eles, para que eles sejam um, assim como nós somos um. É que eu falo, nós somos uma família, nós somos um só, que temos o mesmo Espírito e temos o mesmo sangue. Que isso, pastor? Já fiz exame de sangue, é diferente, A, B, C, D. Nós temos o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Quem não tem esse sangue não tem proteção. O sangue de Jesus o purifica de todo pecado. Por isso que a gente toma o suco de uva, representa o sangue de Jesus. Então nós somos uma família cristã, nós somos dependentes de Cristo, Isso é maravilhoso, amados, é lindo. Glorifica esse Deus, que Ele é seu, maravilha, aleluia. Então, ele bota, já não estou nesse mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, porque tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim que Jesus é um com Deus, nós também somos um com Jesus, Jesus com Deus, eu com o Pai, nós somos um só. Isso é autoridade espiritual que deu para a gente. Olha só que bacana. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho e salvar muita vida, porque mais Jesus quer salvar vidas. Quando eu estava com eles, eu guardava no teu nome, que me deste, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, o filho da perdição não aceitou, então ele se perdeu, para que se cumprisse a Escritura. Não podia se cumprir a Escritura se ele se perdeu. Por quê? Porque a Escritura diz: se você não recebe, você
não é dele, entendeu? Não é por isso, ele não recebeu, ele não aceitou, ele se desviou. Tem gente que está na igreja às vezes e não é do Senhor. O joio e o trigo vão ser separados só no dia da colheita, né? Vocês sabem disso, né? Então tem uns que não são, estão lá, mas não recebem, fazem até... Eu já vi pessoas que eu não conheço, mas tem pessoas que vão na igreja e daqui a pouco estão desviadas, não receberam a palavra completamente no seu coração. Vem a tribulação, já viu aquela parábola da semeadura? Um recebe a semente, cai no meio do caminho, o maligno rouba. O outro fica lá com mas como é que eu perdi tanto dinheiro? Os espinhos do mundo vai... Outros caem na rocha, o solo é rochoso aí não consegue penetrar, o sol vem e queima aí. São pessoas que têm problemas que enfrentam no mundo e falam, eu desisto, eu não quero mais Jesus não. Porque as lutas vêm. O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Então, eles têm dado a palavra e o mundo os odiou. Versículo 14. Não, mas agora eu vou para o de ti e isto fala do mundo. Versículo 13. Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Jesus é diferente. Não é a alegria do mundo que fica procurando entretenimento. Sou feliz, graças a Deus, viajei, passei, fiz, aconteci. Não. Existe também. Nós ficamos alegres também dessa forma, mas essa não é a alegria de Jesus. A alegria de Jesus, ela permanece presente. Ela é um fruto do Espírito. Não é isso? Amor, benignidade, bondade, alegria, ela pertence dentro do Espírito Santo. Você pode estar com problemas, eu estou cheio de problemas, minha alegria foi embora? Não, minha alegria está dentro de mim. Ela ressurge qualquer hora, ela ressuscita de uma hora para outra. Porque ela ressuscita porque ela está dentro de mim, mesmo que eu sei que eu passo por tribulações. Eu estava contando antes, como que às vezes eu sinto dores aqui, eu vou no chuveiro de joelho. Eu descobri que é o lugar, a hora melhor para não sentir a dor. É maravilhoso. Jesus é tremendo. Mesmo na dores, a gente sabe que Jesus é a alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Sabia que você não é do mundo? Você é cidadão dos céus. Desde agora recebeu Jesus, você é cidadão dos céus. Amém? Glória a Deus. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora ele fala uma coisa muito boa. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Né? Por que santifica-os na verdade? Porque a tua palavra é a verdade. A nossa santificação ela veio pela palavra de Deus. Se você ver lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, não, ele fala mesmo, santificação, né? Não fala a palavra torpe, não dê lugar ao diabo, né? E outras coisas, mas santidade bíblica, né? Você deve andar com a palavra da verdade, que com a palavra da verdade você não vai querer se contaminar, você quer ficar separado para Deus por resto da sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio. Vou enviar todos vocês, Rosângela, Maria Helena, eu e todo mundo vai ser enviado. Nós somos enviados ao mundo para salvar o mundo, amados. Santifica na verdade, a tua palavra é verdade, assim como tu enviaste ao mundo, enviaste Jesus ao mundo, também eu os envio. E a favor deles eu me santifico, para que neles também sejam santificados na verdade. Nós temos que ser santificados na verdade. Versículo 20. Eu não peço somente por esses aqui, Pedro, Paulo, Tiago, meus discípulos que não, Pedro, João, Tiago, não peço só por ele, não. Eu peço por aqueles que vierem a crer em mim, no versículo 20, por meio da tua palavra. Quando o pastor pregar e aceitar Jesus, eu falo para eles também, para todos aqueles que vão ouvir a palavra e vão se converter, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estarão em nós, sejam em nós, para que no mundo creia que tu me enviaste. Eles têm que estar em nós para poder nós praticarmos a palavra dele, vivermos a palavra dele, pregarmos a palavra dele, para ele ver que ele está aqui em nós, está em mim, está em você. É muito boa a palavra de Deus, é uma bênção, glória a Deus, aleluia. E depois no versículo 23, 23. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos.
Eu neles, tu em mim. Ele repete isso várias vezes, mas isso é muito importante, muito. A glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É difícil, nós somos diferentes e se juntam. Até o casal é diverso dentro de casa, é difícil, um pensa no outro, mas a unidade está em Cristo. Né? A gente tem que carregar nossa cruz. Toma a tua cruz e me siga. Nós carregamos a cruz, mas somos um só, porque somos um só Espírito. Então nós temos que entrar em acordo, nós temos que concordar, nós temos que, muitas vezes, renunciar. A gente diz, não, tudo bem, por você eu faço. A gente se une, os diferentes se unem por causa do amor de Cristo que nos uniu. Oh, Jesus, glória a Deus, amém. Ai, que bacana, né? Isso é muito maravilhoso. A unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Por quê? Porque me amaste antes da fundação do mundo. Meu Deus do céu. Jesus estava lá na fundação. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo depois se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. Por isso que Deus é plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Igual a água, H2O. Qual o estado que você quer? Líquido? Estado líquido. É Jesus? E o sólido? É Jesus? Todos eles são H2O. Tudo é Jesus. E o vapor d'água? Estado de vapor, estado de sólido, estado de líquido. São 3 em 1. Amém? Então Deus, desde a fundação do mundo, já existia. Quando a palavra diz haja, aquela palavra haja isso, haja aquilo, é o verbo. Jesus era o verbo, lá no princípio, que toda a criação, haja os céus, haja aquilo, era a palavra, era o verbo, era Jesus. O verbo é o quê? A expressão de ação, é uma ação. Todo verbo é comprar, vender, é uma ação. Amém, queridos? É maravilhoso. És maravilhoso, maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso é tocar em... Ai, que maravilha! Deus abençoe, pastor, sempre edificando. Oh, glória! Quero edificar a minha, a sua, a nossa, em todo mundo, toda a igreja. Vamos junto lá. Domingo vamos comprar o nosso terreno. Pai, junto, comprar não, vamos voltar para comprar. Mas Deus já preparou tudo para a gente. A minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo e que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também eles reconheceram que tu me enviaste. Que tu me enviaste. Eu perdi aqui, ó. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nesta noite, 8h30. Já vou encerrar, vou orar com você. Amanhã tem oração 6 horas da manhã. Quem quiser ir lá pode ir orar com a Daniela e com a Araci. Amém, Jesus? Se você também quiser, você pode ficar orar na igreja. Fala com o pastor vai arranjar um diazinho para você orar na igreja lá. Eu quero orar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tudo na terça, eu quero oração todo dia. É a melhor coisa que tem. Oração é falar com o Papai do Céu. A gente vai, vamos na casa de Papai do Céu. Vamos orar na casa dele. Ele preparou aquela casa para a gente. Não tem ninguém morando lá. É a gente que vai lá só orar e falar com o Papai do Céu. Lógico, você pode falar na sua casa porque ele habita em você. Né? Jesus está dentro de você. Amém, queridos? Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Já oraram hoje pelos 21 dias de oração e jejum? A minha oração acho que é 11 horas. 10h30, 11 horas é minha patroa. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço, te louvo pela vida de cada um dos teus filhos. Peço pela tua igreja, Pai, em nome de Jesus, pelo aquele concílio que nós vamos fazer domingo para mandar uma carta limpinha, uma carta toda direcionada para pedir à sede regional para poder nos ajudar a comprar o terreno. Pai, já está tudo encaminhado, foi o Senhor que preparou tudo.
para a gente poder terminar o nosso tempo, fazer as coisas e para ter espaço para fazer e convidar mais pessoas para a tua igreja. Vamos fazer nossas celas, vamos fazer um templo, não bonito, um templo que caiba as pessoas, que seja do jeito que o Senhor quiser, para glorificar o teu santo nome, Pai. Fica conosco, Paizinho, leva esse povo abençoado que está comigo aqui até agora, e o povo que ainda vai assistir mais tarde, através do que eles mesmo passam e transportam essa palavra para outras pessoas, né? Compartilha, dá joinha, faz aquilo que eles falam aí na televisão, que eu não entendo muito bem, para poder a palavra ser divulgada e as pessoas serem abençoadas e também aceitar Jesus, né, Pai? Que a palavra é a verdade, né? Como aquele rapaz que chegou ontem, o Lucas, chegou na igreja e falou: eu estou com 2 cervejas aqui, mas eu quero entrar na igreja, eu quero ser de Jesus. Então, vamos lá, Lucas, em nome de Jesus, quem sabe você vai domingo e a gente vai orar por você, você vai permanecer na nossa família, que é a família de Deus. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Lucas, abençoa a vida de cada um dos teus filhos que aqui está, os maridos que vão se converter, as esposas, ó Deus, toma na coxa das tuas mãos cada vida aqui, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, dá-nos uma noite de descanso abençoada, que amanhã possamos acordar restaurados e restabelecidos para mais um dia de vida com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus te abençoe, seja curado, seja tratado pelo Senhor, eu também. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até outro dia. Tchau, tchau.